Opa, fala aí, tudo bom? Meu nome é Luan, seu anfitrião aqui no Nerd do século XXI, e eu tô com bem pouca paciência pra rodeio hoje. Sabe que ainda bem não tem paciência? Rogal Dorn, tem até tanque com o nome dele, olha só. Deixa o like e fica até o final do vídeo que hoje o assunto é o Primarca dos Punhos Imperiais. Os Primarcas não eram apenas generais ou guerreiros excepcionais, eles eram algo além. Seres moldados com fragmentos do sublime e do incompreensível. Tudo aquilo já parecia impressionante em um guerreiro Space Marine. Existia neles um muito mais alto, profundo e refinado. Embora nascidos da semente da humanidade, os Primarcas nunca foram totalmente humanos, pois parte de sua essência vinha do ar, e essa natureza singular acabava moldando também o destino das legiões criadas a partir de seu gene semente. No caso dos Imperial Fists, o reencontro com seu Primarca não mudou quem eles eram, apenas fortaleceu aquilo que sempre havia sido. Com todos seus irmãos, Rogal Dorn foi arrancado ainda bebê dos laboratórios imperiais da Terra e lançado ao acaso pela galáxia pelos poderes ruinosos do caos. Seu destino foi o mundo glacial de Inwit, um planeta brutal localizado no aglomerado de Inwit. Imagine um astro velho e moribundo, emitindo uma luz vermelha fraca e gelada, enquanto o planeta gira preso a ele, com um lado mergulhado em escuridão eterna e o outro condenado a uma claridade mortiça. Ali, entre fendas congeladas, montanhas de gelos e dunas de geada, sobrevive o chamado Território Estilhaçado, uma terra selvagem que molda corpo e mente daqueles que ousaram viver nela. Sobre a crosta de gelo, mares espessos se movem lentamente, habitados por criaturas cegas que caçam por vibração e pelo cheiro de sangue. Acima disso tudo, antigas estações orbitais e estaleiros espaciais observam o planeta atrás de auroras constantes, relíquias de um passado tão remoto que ninguém mais lembra quem as construiu. Inuit não possui riquezas minerais, nem mares férteis, nem vida nativa dócil. Seu único e verdadeiro tesouro sempre foi seu povo, duro, resistente e longe de ser ingênuo. Foi essa gente que durante a Era da Luta construiu o Império Estrelar, baseado em ordem, disciplina e sobrevivência coletiva. Os habitantes de Inuit cresceram aprendendo que fraqueza significava morte, não só a própria, mas todos ao redor. Tempestades de gelo capazes de matar em segundos, predadores implacáveis e o frio eterno fazem parte do cotidiano. A maioria vive de forma nômade, viajando entre colmeias subterrâneas para trocar armas, combustível e tecnologia. Conflitos entre esses clãs são comuns e desde cedo os jovens aprendem tanto a lutar quanto a resistir. Este ambiente cria pessoas fortes, práticas e inteligentes, capazes de aprender rápido, identificar o valor funcional das coisas e subjugar aqueles que sabem demais sobre elas. Por que eu tô falando tanto de Inuit? Que foi nesse mundo que Rogal Dorn cresceu, criado por um patriarca que se tornou seu avô adotivo. Dorn aprendeu tática, estratégia e diplomacia mesmo antes de compreender plenamente o que ele realmente era. Mesmo as portas de cobrir que ele não compartilhava laços de sangue, Dorn honrou profundamente esse homem, guardando sua memória e até dormindo todas as noites com um manto de pele que lhe pertencera. Com o tempo, Dorn ascendeu como líder da Casa Dorn, também chamada da Casta de Gelo. Então, como governante absoluto de todo o aglomerado de Inuit, expandindo o Império além de qualquer limite anterior e forjando frotas e naves jamais vistas. Quando o Imperador finalmente chegou a Inuit durante a Grande Cruzada, ele não encontrou apenas um filho perdido, mas um soberano forjado pelo gelo e pela guerra. O reencontro ocorreu a bordo da Phalanx, uma colossal nave da Era da Tecnologia que Dorn havia descoberto e reivindicado. Ali, pai e filho se reconheceram, o Imperador confiou a Dorn tanto o Phalanx quanto o comando da 17ª Legião, os Imperial Fists. Desde aquele instante, Dorn demonstrou lealdade absoluta, honestidade inabalável e uma mente militar lendária, tão formidável que até Horus admitia que um cerco travado entre seus exércitos e os de Dorn nunca poderia terminar. E assim, sobre o gelo de Inuit, nasceu o alicerce de um dos maiores defensores do Império. Antes da gente continuar, deixa o like e compartilha, mesmo com alguém que não conhece o universo, porque me ajuda muito a continuar com o canal. Sem mais delongas, vamos falar da Grande Cruzada. Rogal Dorn era movido por uma energia obstinada, quase implacável, equilibrado por uma natureza reservada e estoica. Muitos os viam, assim como os Imperial Fists, como frio, severo e sem emoções, mas essa leitura era completamente superficial. Dorn sentia profundamente apenas não desperdiçava esses sentimentos. Quando sua raiva emergia, ela era sísmica, capaz de gelar exércitos inteiros. Ele era calculista, cauteloso e absolutamente determinado. Ele perseguia seus objetivos com uma força que não conhecia exaustão. Não é à toa dizia que em certas batalhas a simples presença de Dorn nas muralhas sustentava as defesas tanto quanto as armas empunhadas pelos soldados.
Apesar de sua lealdade inquestionável, Dorne também carregava um lado introspectivo e idealista. Para ele, o motivo da luta importava tanto quanto a vitória. Essa característica raramente vinha à tona durante a Grande Cruzada, mas deixava marcas em confrontos específicos, como sua quase fatal colisão com Conrad Curze ou o breve rompimento com Ferros Manos após campanhas particularmente brutais. Somente após os horrores da heresia de Horus, a história perceberia que até a lealdade absoluta pode carregar falhas internas. Naquele momento, porém, a sombra da traição ainda parecia distante demais para ser concebido. A união entre Rogal Dorne e os Imperial Fists foi uma das mais rápidas e completas já vistas. Legionários e seu primarca se encaixavam como pedra e argamassa. Desde o primeiro encontro, Dorne exigiu de seus filhos genéticos exatamente aquilo que exigia de si mesmo. Não fez discursos, não ofereceu elogios vazios. Ele observou, testou, apenas depois de vê-los em combate, falou. Poucas palavras diretas afirmando que havia ainda muito a aprender. E esse silêncio pesado dizia mais do que qualquer juramento, e consolidou uma legião focada em dever, resistência e guerra sem glória desnecessária. Durante décadas, os Imperial Fists marcharam na linha de frente da Grande Cruzada, saltando da guerra em guerra a bordo do Phalanx, fortificando mundos conquistados sem jamais se prender a eles. Dorne rejeitava títulos, tributos ou vassalos, quero recrutas não súditos, teria dito. Enquanto outros primarcas buscavam domínio político, Dorne mantinha sua legião como uma ferramenta de pura guerra. Essa postura o colocou em rota de colisão com Perturabo, primarca dos Iron Warriors, um espelho distorcido de si mesmo. Ambos mestres de cerco, ambos inflexíveis, mas separados por um abismo ideológico que transformou semelhança em um ódio irreconciliável. No auge da Grande Cruzada veio Ulanor, a maior vitória do nascente Império, e com ela a nomeação de Horus como Senhor da Guerra. Dorne aceitou a decisão sem ressentimento, reconhecendo a escolha como justa. Horus, por sua vez, buscava o conselho de Dorne como um irmão mais jovem, buscando aprovação. Afinal, poucos possuíam uma mente militar tão ordenada e brilhante. O próprio Horus brincava que se um dia atacasse uma fortaleza defendida por Dorne, aquela guerra nunca ia terminar. Um ataque perfeito contra uma defesa perfeita. Força imparável contra objeto imóvel. Quando o Imperador retornou à Terra para erigir o coração de seu império, levou Dorne consigo, e os Imperial Fists foi confiado o papel de pretorianos, e a Dorne a tarefa suprema, proteger as defesas do Palácio Imperial. Questionado se aquelas muralhas resistiriam até mesmo aos Iron Warriors, Dorne respondeu com sua habitual honestidade, sim. A resposta incendiou Perturabo e selou de vez a rivalidade entre ambos. Anos depois, quando a heresia de Horus explodiu, aquelas muralhas seriam postas à prova, e ali, aguardando os traidores, estava Rogal Dorne firme como pedra, pronto para provar ao Império que ali tinha alicerces que não se quebrariam. Quando a traição finalmente mostrou sua face, Rogal Dorne estava encarregado de uma tarefa que definiria não apenas seu legado, mas o destino do próprio Império. Defender o Palácio Imperial, antecipando a tempestade que se aproximava, ele reforçou pessoalmente cada muralha, cada torre e cada bastião. Milhões de canhões de artilharia foram posicionados, placas de aço recobriram estruturas de outras belas. Dorne sentia que estava maculando a perfeição arquitetônica do palácio. E isso feriu ele bastante, mas a necessidade falava mais alto. Beleza não detém traidores, muralha sim. Enquanto a Terra se tornava uma fortaleza colossal, partes dos Imperial Fists foram enviadas a Marte, já rasgada por cismas e corrupção. Em meio ao colapso do planeta vermelho, forças leais ao Mecânico lutavam desesperadamente contra o recém-nascido Dark Mecânico, um aliado de Horus. O ataque liderado pelos Imperial Fists garantiu armas vitais, munições e milhares de armadura Mark VI Corvos, ao custo de perdas terríveis. Aquelas conquistas sangrentas seriam decisivas mais tarde. Sem elas, as muralhas da Terra teriam ruído muito antes do esperado. Durante o cerco da Terra, Dorne e seus filhos genéticos seguraram as defesas do palácio ao lado dos Blood Angels, cujo primarca tem vídeo aqui no canal, resistindo a horrores inimagináveis. Quando Horus baixou os escudos de sua nave, Dorne se teleportou para o confronto final junto do Imperador e dos Sanguíneos. Mas o caos interferiu. Separados no transporte, Dorne e os punhos imperiais foram lançados longe do ponto crucial, lutaram através de corredores intermináveis, enfrentando a própria encarnação da traição. Mas chegaram tarde demais. Foi Rogal Dorne que encontrou a cena final da ponte da nave. Horus morto, sanguíneos caído e o Imperador mortalmente ferido. Foi ele quem ouviu as últimas ordens de seu pai, sussurradas com o que restava de vida. E foi Dorne quem carregou o corpo destroçado do Imperador até o Trono Dourado,
onde ele passaria a existir entre a vida e a morte pelos próximos 10 milênios. Ali, naquele silêncio pesado, algo dentro de Dorne também se partiu. Após a heresia, o Primarca foi consumido por culpa, convencido de que havia falhado, ele conduziu os Imperial Fists em uma cruzada de penitência, buscando redenção em guerras incessantes. Então veio o golpe final. Gulliman anunciou o Codex Astartes, decretando o fim das grandes legiões. Dorne reagiu com fúria, sentia que o Império se culpava pela queda de seus irmãos. Ainda assim, para evitar uma nova guerra civil, ele cedeu. Foi um dos períodos mais sombrios de sua existência. Seu imperador sem a Grande Cruzada e agora sem sua legião. Buscando respostas, Dorne recorreu à dor. No Penglove submeteu-se a um sofrimento extremo por 7 dias sem receber uma visão do imperador. Não morto, mas vigilante, ainda guiando a humanidade do Trono Dourado. A revelação foi clara, a redenção viria através do sacrifício. Assim nasceu uma decisão final, os Imperial Fists seriam quebrados para renascer. O palco dessa purificação foi a Gaiola de Ferro, uma fortaleza dos Iron Warriors, que eles iam atacar. A batalha foi um completo massacre, um erro trágico, mas também o fim da Nona Legião como uma força unificada. Das cinzas daquele sofrimento surgiram os capítulos sucessores, e Rogal Dorne, mais uma vez, pagou o preço que acreditava merecer, em sangue, dor e silêncio. E assim se encerra a história de Rogal Dorne e dos Imperial Fists com morte, um legado forjado não em glória fácil, mas em dor, dever e sacrifício. Se você curtiu essa narrativa e quer continuar explorando os capítulos mais épicos e sombrios de Warhammer 40k, deixa o like no vídeo e compartilha que isso ajuda demais o canal a crescer. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias. E até mais um vídeo.